Ele desligou com 7%. Tá vendo? Oi, pessoal. Oi. Entrando ao vivo, vamos lá. Oi, gente. Tô esperando a Ângela, nossa terapeuta, que vai falar com a gente hoje. Cadê a Ângela? Era pra ter uma musiquinha aqui, gente, mas deu tchutchu no aparelho. Quem tá aí, gente? Hello? Gente, Ângela, tá por aí, Ângela? Ângela, oi, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar a nossa live. Estou esperando a Ângela, nossa convidada, para ter um bate-papo bem agradável. Só estou esperando a Ângela. Meu Deus, como é que convida a Ângela? Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou convidar a Ângela, deixa eu ver aqui. Oi, gente, oi, olá, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Todo mundo, sejam bem-vindos. Ângela, você entrou aí, minha linda. Agora me fala. Eu vou te chamar aqui, né? Te convidar. Tô te chamando. Pensa, zero para tecnologia. Oi. Oi, Si, boa noite. Tudo bem? Que moça loura, gente. Fala, meu bem. Você tá bem loura aí. Eu tô bem preta E perto de você, você. não, você tá bem morena, né? Tô Não bem senti- cheia. E tá linda. Fala, meu amor, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo Tudo bem. bem, graças a Deus. Aham. Prazer, né? Estar aqui com você no seu canal, para a gente poder Sim. fazer esse bate-papo legal dessa terça-feira de noite, né? Muito bom Uhum. poder compartilhar com os Sim. nossos amigos e seguidores, né? Um pouquinho dessas informações que a gente busca e carrega, né? Para a gente poder compartilhar aí com esse pessoal. Sim, essa é a nossa contribuição, né? Quanto terapeutas, quanto pessoas que estão aprendendo umas com as outras. Hoje a proposta do universo é essas são essas lives, onde as pessoas têm buscado propósito. Eu vi uma live do Tadashi, eu fico impressionada, tanto de pessoa que está ali meditando, buscando essa espiritualidade, buscando esse lado mais sutil, porque estando dentro de casa, ficar naquela condição de julgar, de se achar inapropriado, que não está fazendo nada, não vai levar ninguém a lugar nenhum, né, Angela? Então, eu acho Verdade. que o nosso trabalho enquanto terapeuta, tanto você quanto os outros, tanto eu vi o Tiago entrando aí, vi o pessoal que trabalha nessa área, nossa missão é essa, né? Trazer consciência naquilo que nos for proposto. E eu agradeço Verdade. muito você estar aqui comigo. Né, é para a gente fazer muito mais que isso, lógico, tem muito mais resultados, essa frequência, mas estamos aí, o universo dá para cada um de nós aquilo que a gente é capaz de conceber, né? Nossa mente, o mundo Verdade. mental. Me fala, Angela, O pessoal aí do Reaproximar, né? Se apresente, você que é anfitriã, tem um monte de ah, amigos, seguidores, clientes, né? Fala um pouquinho de você, para o pessoal te gente, conhecer que não conhece ainda. eu sou Simone Sanches, eu trabalho também com desenvolvimento humano, né? A gente se conheceu num dos treinamentos ali de PNL, Física Quântica e Visão Sistêmica, que é uma parte do meu trabalho, não é só isso. Eu tenho uma técnica própria. Eu acredito que o ser humano ele é único, né? Então não existe assim, Simone, eu trabalho com todas as minhas técnicas, independente de como seja, eu não sigo um protocolo. Eu sempre falo que o essencial de estar onde eu estou hoje não é só os títulos, é a essência que eu tenho hoje, a missão e o propósito que eu tenho genuíno. Quanto terapeuta, quanto lidar com pessoas, quanto lidar com a minha história, quanto lidar com os profissionais da área que eu também atuo. Tudo isso faz parte de mim, quanto pessoa. E o que eu tenho quanto profissionalismo, isso se dá pelas minhas atitudes, pelo que está aí no meu Instagram, entra aí, vão ver tudo que eu faço, trabalho com bastante coisa também. Eu só não sou hipnóloga, por isso que me chamou a atenção, por isso que você está aqui hoje. E não é assim, Né? entre aspas, né? Porque a gente trabalha esse conceito também, né? Então, tudo tem um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada consciência. Estamos aí
né, nesse universo de infinitas possibilidades, onde nós criamos, realmente. Então, eu gosto muito dessa parte sutil e intuitiva, trabalho isso com frequência nos meus treinamentos, nos meus cursos. Então, é isso que eu ofereço essa consciência dentro de um ser. Se há um monte de pessoas, existe um inconsciente coletivo. E o próprio universo nos dá a capacidade de lidar com cada uma com uma certa maestria, com uma certa sutileza. E eu acredito muito nessa questão da cirurgia. Cada ser individual, porque cada um precisa de uma cirurgia diferente. Faz sentido? Sim, totalmente, né? Então, para os seguidores da Simone e amigos, meu nome é Ângela de Assis, também sou terapeuta integrativa, porque a gente tem tanta coisa que não dá para ficar, né? Assim, a gente integra mesmo. Constelação familiar, hipnose, PNL, física quântica, visão sistêmica. Então, a gente pega a nossa bagagem e vai colocando, né? Assim, então, quando a gente fala terapia integrativa sistêmica, é porque a gente integra muitas ferramentas, e o sistêmico, porque agora você também, né? Você também está indo nessa parte sistêmica também, que são as terapias que entendem o ser humano como um sistema, que traz coisas das famílias, né? Que traz coisas lá dos pais, avós, bisavós. Então, tudo aquilo que está ligado ao sistema familiar, nós integramos, né? Assim, colocamos dessa base. E então, para a gente poder falar mais sobre essa parte de saúde emocional, porque muitas pessoas hoje estão buscando a saúde emocional. Há um tempo atrás, as pessoas se preocupavam muito, né, com a beleza física, corpo, academia, e agora, após tudo isso que a gente vivenciou com relação, estamos vivenciando referente à pandemia, então as pessoas estão buscando muito a saúde emocional. Eu estava vendo que tem uma pesquisa que 70% da população já está doente emocionalmente. Né? Então, foram 4 meses nessa pandemia, convivendo com muita notícia negativa, com muitas situações desafiadoras, não só a parte de doença, mas também a parte financeira, né, que mexeu muito com muitas pessoas. Então, realmente, é um abalo mesmo na saúde emocional. Só que assim, como nós, né, terapeutas que estamos conectados com o universo, sabemos que na realidade isso não é por acaso. Não. Na realidade, como diz o ditado, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então, eu acredito que todos esses desafios que nós estamos enfrentando seria realmente para empurrar a população para esse nível de consciência. Porque tem que doer, né? Infelizmente, às vezes tem que doer para você poder buscar. Sim, porque, Ângela, o que ocorre? Com relação à saúde emocional, essa situação onde nós não conseguimos, a questão mental não dá para se expandir e você vive na dor, essa coisa de introjetar, mas de uma forma dolorida, se fechar num casulo, é o que tem feito as pessoas vibrarem em frequências muito baixas, muito doloridas, nos aspectos de terceira dimensão, que está na culpa, está na apatia, está no medo, está no ódio, está buscando ver defeito onde não tem. Então, tudo isso, e ainda mais com todas as imagens, né? Eu não participo desse inconsciente coletivo. Eu nem falo muito de pandemia, eu só falo que pandemia é a oportunidade de você se abrir para o novo. Questionar o que já existe. Se abrir realmente, estudar. Quantas vezes você não desejou pegar um livro e ler um livro inteiro? Essa é a oportunidade. Um livro transforma a sua vida. Né? Então, é isso que eu falo para as pessoas que vêm conversar comigo, que vêm me pedir uma ajuda, é o quanto você olha para você mesmo, quanto pessoa, quanto ser humano, quanto universo, e entende o que é que está doendo ali naquele momento. E às vezes a pessoa não sabe, não tem resposta para isso. Porque parece tão comum, que fica difícil encontrar um caminho, né? Que fica até desafiador. Difícil é uma palavra que não existe. Ela só foi colocada aí como uma forma de âncora mesmo. Mas é o quanto você tem se desafiado a sair da zona de conforto, né? E essa coisa da saúde mental, de estar relacionada com todo o âmbito, essa mudança do planeta, toda essa expansão, né? Então, trazendo do seu, eu estava até vendo aqui, transpessoal, é uma parte mais holística, é uma parte mais, como é que você trabalha esse transpessoal?
Isso. Então, falando um pouquinho, né, da hipnose transpessoal, que também, como tudo na nossa vida é um presente do universo, então quando, na realidade, eu acredito que todos nós, terapeutas, começamos a buscar esse caminho de cuidar da nossa saúde emocional quando realmente a gente se viu, né, diante de muitos desafios. Eu conheço sua história, sei também que você passou muitas situações para poder chegar onde você está hoje. A minha experiência também foi através de um catarse, né? Eu vivi uma época assim que eu cheguei ao nível de achar que eu estava com esquizofrenia. Por quê? Eu não dormia. Isso eu não compartilhava com ninguém, era uma coisa muito minha. Eu nem cheguei a falar para meu esposo, para o meu filho, mas eu cheguei num nível, foi bem numa época que também, por coincidência, a gente estava vivendo um cenário político bem desafiador, muito ódio, muita briga, e isso tudo influencia no nosso emocional. Então, eu também estava passando por um desafio na parte de trabalho, e foi onde eu acredito que eu puxei, né, toda essa energia que estava em volta ali do nosso Brasil, dessa situação de raiva, de ódio, de partido A contra partido B. Isso. E eu entrei numa catarse que foi assim, bem desafiadora, de eu não conseguir dormir. Às vezes era 5 horas da manhã, eu estava começando a cochilar. E a minha mente, ela trabalhava tanto, só que não era assim, eu estou preocupada com as contas. Eu estou preocupada. Não, era um mix. Era como se pegasse vários pensamentos e jogasse no liquidificador e ficasse aquela coisa na minha mente. Eu não tinha nada... Era muito desconexo, né? Umas coisas bem estranhas. Começou a vir um monte de pensamento na minha cabeça e eu falei assim, eu estou com esquizofrenia. Eu pensei, eu vou buscar ajuda. E aí foi aonde eu conheci o Ho'oponopono, né, que é uma ferramenta que eu falo que tudo começou através do Ho'oponopono. Eu li o livro, né, O Limite Zero, do Joe Vitale, e ali eu entendi, né, o que estava acontecendo comigo. Então, realmente, eu parei, porque aquilo não dava mais para viver daquele jeito, e é onde eu fui começar a buscar ajuda. E foi onde eu compreendi que, na realidade, tudo isso era meu mesmo, eram as memórias que eu deixei de resolver lá no passado, e elas estavam vindo hoje com essa frequência, né, todas elas de uma vez só. E aí foi onde eu comecei a praticar o Ho'oponopono, que é nada mais do que uma filosofia de auto-perdão, que é importante. Eu acho que o primeiro passo para a gente poder buscar saúde emocional, né, o pessoal que estão acompanhando, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nessa live. Então, o primeiro passo para buscar saúde emocional, pessoal, é o perdão e o auto-perdão. Não tem como iniciar um processo de despertar, um processo de cuidar da saúde emocional se você não começa pelo auto-perdão. Primeiramente pelo auto-perdão, se perdoar, e também pelo perdão das pessoas que um dia te fizeram alguma coisa, né? Então, eu iniciei esse processo de auto-perdão, e ali foi muito engraçado, porque aí eu comecei a limpar e começou a vir insights, assim, por que eu não estava fazendo isso, por que eu não estava conectada com o meu propósito, e começou a vir. E aí eu tomei uma decisão, falei, a partir de hoje eu não vou mais assistir TV, não quero mais saber de redes sociais, porque a rede social, ela te coloca dentro de um foco da vida dos outros, e você acaba não olhando para você. Quando você vê, você perde 3, 4 horas, né, lá com o dedinho vendo a vida dos outros. A grama dos outros sempre é mais verde. Você sempre vai ficar na negação da realidade última, né? Isso, né? E aí quando eu comecei, aí eu parei, né? Comecei a fazer, eu não tinha o hábito de meditar, eu não meditava. Comecei, então, a ouvir aquelas meditações guiadas do YouTube, né? Com fone de ouvido antes de dormir. Comecei a entrar no processo de autoobservação, de autotransformação. Foi onde eu conheci vocês, né? Através da formação de PNL, Física Quântica e Visão Sistêmica. Acabou caindo no meu colo, né? O universo trouxe uma oportunidade desse trabalho. E foi onde começou a vir, né? Aí eu conheci, já tinha constelação familiar desde 2015. E aí acabou aparecendo a hipnose, que veio para mim como um complemento do que eu já trabalhava, né? Porque a gente trabalha com o sistêmico, que trabalha com a terapia familiar, e aí você trabalhou aquilo que é familiar, fica aquilo que é seu, né? E aí é onde a hipnose entra. Então a hipnose convencional é a hipnose usada como método terapêutico, para poder trabalhar a mente inconsciente, as emoções negativas que a gente carrega. E a transpessoal é porque, na realidade, nós como seres espirituais, né, nós somos seres espirituais numa experiência carnal. E, então, o nosso espírito ele tem algumas necessidades que não são olhadas.
né? Então, conexão, algumas necessidades que precisam ser atendidas. Então, quando não são atendidas, essas necessidades, elas começam a trazer, né, pra gente as doenças físicas, psicológicas, emocionais. Então, o transpessoal é porque ele trabalha além daquilo que é físico, né? Além daquilo que a gente consegue sentir. Então, é uma coisa mais de dentro para a alma. E trabalha muito essa questão da espiritualidade. Porque a base da hipnose transpessoal entende que se você equilibra o seu lado espiritual, você tem a base para você construir as outras coisas. Não o contrário, né? A gente vai buscar o financeiro, vai buscar a vida amorosa, trabalho, e a espiritualidade fica aqui em cima. É o ter para ter, né? É o ser para ter. Então, é uma pirâmide invertida. A gente trabalha o espiritual, o pessoal, o amoroso, e tudo vem numa consequência, né? Eu gostaria até de pedir para minha cliente de comentar um pouquinho Eu fiz um atendimento hoje no final da tarde, e já era um processo que foram 6 sessões. A gente iniciou com a constelação familiar para trabalhar o sistêmico, e iniciamos aí o processo de 5 semanas com a hipnose. E trabalhamos diversas questões, porque a gente, né, foi na causa, trabalhou todas as questões, porque o inconsciente, quando a gente pede para ele trazer a causa daquela desarmonia, ele vai na causa mesmo. Né? Então, ele acessa o cliente na fase da adolescência, na fase da infância, o cliente se vê na barriga da mãe e faz a regressão e vai para outras existências, né? Então, acessa ali diversas outras existências, e quando a gente pede para ele trazer a causa, então ele vai na causa. E aí depois a gente pega tudo aquilo que trabalhou de trás para frente, anota tudo, e a cliente depois faz uma conexão com uma energia muito positiva, de 3 momentos para que ela se reforce, depois que ela se reforçou... Mesmo que ela tenha entrado num âmbito muito dolorido, numa catarse ali, consegue transpor isso e voltar de forma consciente, trazendo aquela dor significada. A gente primeiro anota todas essas memórias, às vezes chegou a ter situações de 30 memórias. De eu chegar numa terapia de 3 horas com a pessoa, acessar ali 30 memórias que ela sentiu medo, por exemplo. Aí foi lá em outras existências, a gente chegou na causa do medo. E aí ela dá um tempo, aí ela vai se ver agora buscando 3 momentos muito positivos na vida dela, que na verdade ela não sabe, porque hoje se eu perguntar pra você quais foram os 3 momentos mais especiais da sua vida, provavelmente com você como mãe e mulher vai falar do nascimento dos seus filhos e tal. Só que o inconsciente... O inconsciente, ele vai buscar coisas que você nem imaginava que você tivesse vivido. Uma coisa que é bem legal, os clientes às vezes acessam o aniversário de 1 aninho, a festinha de 1 aninho, e sente a festinha. Tem clientes que acessam o parto, quando a mãe pegou a primeira vez no colo, né? Então são momentos muito especiais. Depois, quando ela se sente fortalecida com esses 3 momentos especiais, nós voltamos lá em todas aquelas memórias, e ela de hoje acolhe ela do passado. E é muito forte, né? Porque ela faz esse acolhimento. É muito lindo. É muito lindo essa sua fala, porque quando a gente vai para as outras áreas que eu também trabalho, não sendo com a forma do seu trabalho, mas tudo se converge, porque a gente precisa acolher a criança interna, a gente precisa entender que a gente tem memórias que não acessa, que é 5% consciente, 95% inconsciente, que está programado, né? E olha como você falando isso aí, dá para entender realmente, está tudo lá, só não foi acessado. É tudo mental. Até ouvi Augusto Cury falando que a mente, ela não ela não tem como entrar na mente, mas você precisa ter a chave certa para abrir os lugares certos. É o que você está falando, né? A chave certa no momento certo, para que as pessoas possam entender o que é que está ancorando aquela existência de dor, o que é que está ancorando a falta de ir para a vida, a falta de acreditar em si mesmo, a falta de colher bons resultados, né? Continua aí que tá lindo. E aí o que acontece? Ela faz esse acolhimento. Então, ela faz esse acolhimento e depois ela convida ela lá do passado, né? Ou ele, e faz essa reintegração. Então, quando reintegra, só que ele vai reintegrar não com a memória sofrida, mas com uma memória editada, que é a ressignificação. Então, a gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa que ela
ela estava num lugar, por exemplo, a gente vai muito quando vai para regressão, vai muito, a pessoa se vê em calabouço, a pessoa se vê em senzala, né? Aquelas coisas bem fortes. E aí você de hoje, depois que você já se fortaleceu com as memórias positivas, por exemplo, se você vai lá no calabouço, ou você vai numa senzala, você pega na mão daquela sua memória lá do passado e você leva ela para um lugar da natureza. Né? E naquele lugar da natureza você dá recursos para ela que se sinta bem. E depois você convida ela para entrar dentro de você e faz essa reintegração. E aí todas as hipnoses, depois que a gente faz todo esse processo, então a mente inconsciente, o que vai valer para ela vai ser aquela memória que a gente colocou, não mais aquela sofrida, né? Aquela desarmonizada. Lá o fio e cortasse aquele, porque a memória... Isso. E remendar só nas partes, porque eu lembro muito, com essa sua fala, eu lembro muito da linha do tempo, que eu trabalho bastante. Eu consigo, na linha do tempo, lembrar no processo de regressão. Tanto que eu trabalho dentro da linha do tempo, eu trabalho com metria se for necessário. Se eu vejo que tem memórias muito densas ali, eu vejo que tem uma energia muito desafiadora, porque aqui, se a gente falar de regressão, as pessoas ainda não têm o que é, de fato, cientificamente falando, né? Leva muito para o aspecto religioso. A gente não tem aqui falando de religião, mas está falando de espiritualidade, que é diferente, né? Então, levar essa pessoa para aquele ponto de dor, com aquela sensação, com aquela emoção, não sei se você trabalha com questões das sensações, e ressignificar aquele ponto contando uma nova história. Daqui para frente, como que é o seu eu, né, o seu eu lá do futuro? Como que você se enxerga? E aí sim, aflora. E é incrível, né? Como que nós temos ferramentas tão habilidosas, tão maravilhosas e transformadoras. Né? E cada coisa que você fala aí traz uma memória de tudo que a gente passa nos nossos processos. E o que eu acho legal, porque assim, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que a espiritualidade está muito presente nesses trabalhos, né? E eu sei que não é coisa da cabeça. Ah, eu criei. Porque assim, teve uma situação, eu estou trabalhando muito assim, entregando para o inconsciente os recursos que são necessários para aquela memória. Por exemplo, eu trabalhei uma cliente que ela acessou, ela se via no escuro andando no escuro, tanto ela não conseguia ver nada, só que com muita angústia, muita tristeza, como se tivesse desolado, tivesse já desenganado da vida. E aí, quando ela foi lá acolher essa memória, ela ficou de frente para ele, tirou ele primeiro do escuro. E aí ele se viu numa praia, num lugar bem aberto, bem iluminado. E aí eu pedi para o inconsciente trazer os recursos que eram importantes para aquela memória. E aí a cliente vai relatando, né? Ela fica o tempo todo consciente, tá, gente? A hipnose transpessoal não trabalha. O cliente ele fica totalmente consciente e vai interagindo com o terapeuta. E aí ele acessou essa memória, e eu pedi para o inconsciente trazer o recurso para aquele homem, porque ela se viu numa memória de um homem. E aí ela se viu esse homem numa casinha com os pais. Olha isso. Ela não sabia, né? A gente não sabe o que aconteceu. Mas para aquela memória, para aquele homem, era importante estar com os pais nesse lugar. E aí onde essa memória dela se sentiu muito feliz. E aí, quando ela faz a reintegração, ele vem já com essa alegria, né? Porque ele já reencontrou. E aí, falando dessa cliente que eu atendi hoje à tarde, hoje foi a última sessão dela. A última sessão eu fecho com o renascimento. O renascimento, você consegue se ver na gestação mês a mês. Se você teve ele 9 meses, você vai se ver, se sentir, se imaginar. Isso é de que forma? Isso, em todos os meses. Ele vai se ver, não é o renascimento que a gente, algumas terapias trabalham, que é a respiração, não. Através do transe mesmo, o inconsciente vai acessar os meses gestacionais daquela pessoa. E se tiver alguma desarmonia, porque às vezes a mãe passou por desafios, a mãe teve situações com pais desafiadores, então a gente também faz essa anotação para ressignificar. Depois que ela passa o renascimento e tem o parto, a gente consegue voltar ela para a espiritualidade. E ela vai conversar com a pessoa que foi responsável pela vinda dela. E ela conversa e ela entende por que ela está vindo. Né? Então ela vai saber o porquê que ela está nascendo. E aí é onde entra a questão do propósito. Por que a pessoa que cria, que sabe, que acessa, que vai lá e acessa. Ou tem uma condução específica para essa vai conduzindo, né? Tem uma condução específica, né? E aí eu vou guiando ela. Agora você significado, ela vai colhendo essas informações. Isso. É isso? Eu trabalhando com o inconsciente, né? Por exemplo, eu vou falar para o inconsciente, depois que ela fez lá a passagem pelo mês gestacional, pela gestação, eu vou pedir para o inconsciente. Então, agora o seu inconsciente vai trazer para você
um momento antes da sua gestação. Como tudo começou, por que você veio? Então, as pessoas vê luzes, vê pessoas, vê anjos, né? Que foram responsáveis para essa vinda. E aí se passa para a pessoa por que ela está nascendo. E aí a gente faz o renascimento. E agora, como ela já sabe qual que é o propósito dela, o que ela veio nascer, ela passa pelo nascimento de novo, só que ela faz o parto dela. Ela pega ela no colo bebê, faz o parto dela, entrega para a mãe, é muito especial. Aí, enfim, aí a gente fechamos com o renascimento, era a última sessão dela, e aí antes de voltar do transe, veio para mim uma intuição, é onde eu falo para você que a espiritualidade está ali, porque a espiritualidade sabe o que é melhor para ela. E aí veio para mim uma intuição assim, você não pode acabar essa sessão sem ela se encontrar com ela no início no início do processo terapêutico, veio para mim esse insight. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei ela de olho. A pessoa que ela se tornou agora. Isso, mas de frente com ela, quando veio na primeira sessão, quando ela veio buscar ajuda. Eu comecei a chorar. A primeira vez assim que eu como terapeuta, perdi ali o rebolado. Eu comecei a chorar, porque foi muito forte. Eu comecei a me arrepiar todinha. E ela se viu, então, ela de hoje, que é uma outra pessoa, nessas 6 semanas de terapia, ela é outro ser humano hoje, uma outra consciência, de frente para aquela primeira dela, onde tudo começou. E aí ela foi fazendo um processo de agradecimento por essa parte dela que iniciou tudo isso, né? Por ter buscado e fez essa reintegração. Foi muito forte, eu chorei pra caramba, ela também, né? E aí depois todas as sessões a gente faz a projeção para o futuro, e a pessoa ela se vê no futuro, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Na parte que a gente trabalha, que é a parte quântica, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que a gente acessa o passado, a gente também acessa o futuro. E o cliente, ele se vê no futuro, conversa com ele do futuro, faz lá a associação, o eu do futuro dá orientação para ele o que ele precisa fazer, para ele seguir ali um caminho. E é esse o trabalho da hipnose. Então, o transpessoal, porque ele é muito conectado com a espiritualidade, né? Muito bom. Muito conectado com a espiritualidade. E é um trabalho lindo, né? E eu tô percebendo assim, que na realidade... Pode falar. Eu tô percebendo assim, que tudo agora está vindo com essa intensidade para que a pessoa possa ir buscar mesmo esse caminho, né, de conexão com o que já está dentro dela, né? Na realidade, tudo que a gente só auxilia a pessoa a buscar isso, né, Sim? Porque na realidade já está tudo dentro dela. Então você ajuda a pessoa a trazer. Quando a pessoa aceita essa transformação, aceita entrar num processo como esse, eu até falo para elas, dentro do meu processo, né, existe aqui um período que a gente vai passar juntas, mas isso não significa que acabou aqui. Uma coisa é saber, outra coisa é trilhar o caminho, né? É você se desenvolvendo, esse encontro consigo mesmo, é entender o seu propósito de vida, entender para que você está aqui e por que você precisa continuar. Porque senão se esvai, né? E as memórias ali elas vão dando significados, o meio, o ambiente onde você habita, as coisas que você traz para dentro de si, tem muito a ver com o que você é, né? É um holograma. Eu sempre costumo falar para elas, a sua vida é um holograma da sua mente, né? Onde está doendo é onde precisa ser mexido. Muitas vezes não. Tem um ganho secundário, eu prefiro estar assim, mas quando a pessoa se desafia a entrar dentro de um processo de terapia e buscar conhecer quem ela é e onde ela quer chegar, ela não fica perdida nos seus propósitos de vida, ela consegue de forma terapêutica, de forma quântica, entendendo o que ela não é, o que ela acha que é, nem o que os outros dizem que ela é os próprios resultados. Os resultados dela têm ressonância com tudo que ela faz na sua volta. Então, se eu acho que está tudo ruim, eu não tenho a capacidade de mudar o outro. Eu mudo em mim aquilo que está no outro. Você falou muito você chegou falando do Ho'oponopono, eu tenho uma coisinha, eu gosto de falar Ho'oponopono. Que eu acho essa condição. E quando você vem falando do perdão também, eu tenho os meus meios de falar desse perdão, porque eu sinto muito dentro desse propósito. Mas quando quando não tem essa consciência de que perdão
é uma questão de você se autoconhecer também, ter autorresponsabilidade, de não pegar aquilo que você fez, desafiador, que você acha também que qual que é a consciência daquele momento, que não há julgamentos, não existe erros, existem resultados, e jogar no colo do outro e falar, ok, eu te perdoei, agora você se vira aí, eu vou... Não. Eu sinto muito, né, que o que eu fiz te deixou assim. Aí faz muito mais sentido do que eu liberar. O perdão aqui não é nesse âmbito. No Ho'oponopono tem as características dentro desse mantra, né? Você tem a habilidade de falar. Mas o perdão em si eu acredito muito na autorresponsabilidade. É entender que você é responsável das suas escolhas. Não dá para jogar para o outro, não dá para achar um culpado. Né? Não dá para viver a vida pensando, foi porque ele fez isso, contando historinha e ficar na zona de conforto. Então, quando eu vejo a transformação também, Ângela, eu vejo cada processo, acredito que a Andréia está aqui, ela contou esses dias para mim, a gente entrou num processo maravilhoso, ela chegou com fibromialgia, muitas dores, desafiada no trabalho dela, completamente desafiada. Dores, assim, ela estava fazendo os tratamentos também, com pêndulos, agora eu não lembro o nome do que ela estava fazendo. E dentro desse processo, trazendo consciência, pegando o que ela tinha de melhor e potencializando, e eliminando as crenças limitantes, eliminando tudo aquilo que ela acreditava, tudo aquilo que ela via e aquilo de todos os aspectos. Nós somos únicos. A gente não tem só um ponto, nós temos pilares a serem resolvidos. Tem o espiritual, tem o emocional, tem o físico, tem o mental, tem o trabalho, tem o financeiro, né? Tem a sua saúde. Como que você está hoje? Né? O que significa saúde dentro do seu mapa, do que você acredita? Então, como está isso para você hoje? Então, trazendo essa consciência para ela, eu achei lindo que ela me mandou assim. 1 mais 1 igual a 3. Eu vou contar agora. 1 mais 1 igual a 3. Ela falou pra mim e eu pensei, mas o que será, né? Aí eu estava conversando com outras pessoas e eu falei, peraí que eu já respondo. Quando eu voltei, ela falou que era um coração, o coração do papai, o coração da mamãe e o coração do bebê que estava na barriga. Uma coisa assim. E aí puxava o computador, ela é uma gatinha. Ela faz tudo muito caprichadinho. Cara, eu acho essa mulher, assim, a última também, a última não, uma das que está na sequência, mas ainda o processo dela está em continuidade. E ela está grávida, né? E olha que coisa linda. A ausência total de dores, plena, está fazendo, agora estava com o diploma dela lá, que ela, além de doutora dessa área dela, ela fez um curso agora que se formou de tradutor e intérprete, que era o sonho dela, que ela descobriu dentro do processo. Sonhos esquecidos, que já tem tanta coisa. Porque quando a gente não tem ferramentas e não tem recursos, tudo se torna muito grande, muito volumoso. E a mente tem a capacidade de criar. Às vezes eu estou num processo, as pessoas começam a falar, parece que a sala vai explodir. Eu falo, peraí. Vamos arrumar as coisas no lugar. Essa estante aí atrás. Vamos colocar as coisas no lugar para que você possa respirar de forma plena e entrar em conexão com o seu eu superior, com a sua centelha divina. Que é o amor incondicional, que é você entender que independente da religião ou daquilo que você acredita, você veio para esse planeta, para esse mundo, para ser feliz. Todos queremos ter paz e ser felizes. Né? Cada um vem aqui buscar tem o privilégio da vida, de agradecer aos pais. Você trabalha a visão o sistêmico, né? Constelação, eu tive a oportunidade de fazer uma constelação com você. Eu não fiz feedback ainda, que eu até faço a oportunidade aqui. Você não tem ideia do que aconteceu após aquilo. Aquilo era só era só um ponto de muitas coisas que acontecem na nossa vida, tantas coisas que a gente tem projetado, mas era uma obstrução energética. Eu precisava daquilo para que naquele momento dissipasse e eu pudesse passar de forma fluida. Porque nós também precisamos nos tratar, nós também precisamos uns dos outros. Nessa troca genuína, a gente faz muita troca. Vendo você postar uma coisa, vendo você compartilhar de algum ganho, isso é maravilhoso. E não tem preço, né? Não tem preço um negócio.
Fala pra mim. Leandra, o que mais me chamou a atenção em você, eu não sei se você quer falar disso, mas uma coisa que me chamou a atenção é você falar daquela bariátrica, Hipnose. Ah, é. a minha fechar, nossa, o que que ela vai falar? Ai, ai. Falei que Fala pra você não mim. precisa, né? Ah, as câmeras aqui escondem. Ah, Então, é assim, as mulheres, né, estão muito, eu acredito que assim, dentro desse processo eu faço o processo de emagrecimento com a hipnose. Só que assim, é o emagrecimento do amor, porque na realidade, assim, o fundamento desse trabalho é essa conexão da pessoa com ela mesma, é lógico. É uma bariátrica que é totalmente natural, porque é imaginária. E só que ela por si só não tem muito efeito, né? A gente primeiro trabalha as questões que fazem o que ela tem ansiedade, o que ela tem, tem né? compulsão alimentar, Uhum. por que que ela tem baixa autoestima. Então a gente vai trabalhar essas questões junto com o processo da bariátrica hipnótica. Só que é um processo totalmente de expansão da consciência também. E a gente Uhum. consegue colocar sugestões para o inconsciente para ele sentir muito prazer na atividade física, para ele sentir satisfação em comer coisas naturais, da mesma forma que ele come um bolo, né, um Isso. doce, algo que faz sentido para ele. Não é que ele Tá. vai parar de comer todas essas coisas, ele vai comer, mas ele vai ter ali uma expansão. Então a gente também trabalha essa conscientização. E é um processo também que faz a pessoa conectar. Mesmo que é emagrecimento, todas as sessões eu vou colocar ela de frente para o eu superior dela. Ela vai conversar com o eu superior vai deixar a orientação, o eu superior dá presente, que são o quê? Recursos para que ela coloque dentro dela esse recurso para poder ajudar ela na orientação. Uhum. Todas as hipnoses, ela vai para o futuro, então ela se vê no futuro, mas com essa conexão de amor próprio, né? Então é um Uhum. processo de emagrecimento, mas ele é totalmente voltado para o amor, né? Para o amor próprio, de entender o porquê né, que acontece aquelas situações, de colocar ela de frente para o corpo dela e dizer que eu uso muito a constelação dentro da hipnose. É aquilo que você falou. Nós, terapeutas, nós vamos buscando vários recursos e ferramentas. A gente tem a nossa bagagem, a gente dá o nosso toque. Uhum. Então, o importante é que a gente... existem vários terapeutas que são totalmente clínicos e científicos. E tem os É. terapeutas que são conectados com a alma terapeuta, que trabalham pro Divino Criador. Eu trabalho para o Divino Criador. Eu não trabalho mais no ramo corporativo, mas eu tenho o universo, que é o supervisor, e o Divino Criador, que é o dono do negócio, né? Uhum. Então, você se coloca à disposição de trabalhar para o universo, então você começa a trabalhar essa conexão. E aí você entende essa necessidade de conectar a pessoa com a espiritualidade, né, e com o seu eu superior. E o resultado depois é muito positivo, porque a pessoa ela entra nesse amor próprio. Então, eu utilizo muito a constelação. Então, eu tenho o trabalho do acolhimento sistêmico, que eu juntei a constelação com a hipnose. Em cada Uhum. movimento de constelação, a pessoa fecha os olhos e faz uma visualização dela com os pais criança, dela com ela criança, dela, de repente, se é uma doença, ela vai ficar de frente para o sintoma e o sintoma vai contar para ela por que ele está ali, por que ela está doente. Utilizo várias coisas na constelação. Estou dentro da hipnose, eu uso constelação, eu uso apometria, eu uso PNL, eu uso física quântica, então você vai Olha, usando mas é uma tudo. não é de verdade? Olha, eu Muito falo bom. muito que quando eu venho para essas lives, eu vou fazer uma entrevista, eu vou falar com alguém, eu vou dar uma palestra, essa condição de falar, Simone, como que... Porque nós somos seres discípulos. Eu estou o tempo todo num processo de evolução. Então não dá para eu toda hora ficar com o meu currículo aqui. Tá lá, gente. Quer ver? Vai na minha rede social. Eu faço isso, mas na hora que eu estou com um ser, eu estou com aquele ser integralmente. Tudo, eu falo, você não vai fazer um terapeuta, você vai fazer um curso, porque se você usar todas as ferramentas, elas são auto-aplicáveis. Eu Sim. ensino mesmo. Ó, aí fala assim, eu tô com desafio aqui. Lembra daquela ferramenta assim que a gente usou na sessão? Aquilo é para ser aplicado. Aquilo é para você usar no dia a dia. Tá com a polaridade, vamos trabalhar com ela. Vamos ver qual é o desequilíbrio, qual é a sensação, qual é a emoção, qual é o pensamento que está vindo naquele momento. De que forma eu posso ver em mim o que eu estou externando. Porque tudo é mental, você está criando, o holograma. Eu estou o tempo todo mandando para fora o que está dentro de mim. Não é essa questão de o que vem de lá de fora. Ah, será o carrão que eu ando? Será que é o apartamento maravilhoso que eu tenho? Será que é isso que me faz quanto pessoa? Tem alguém falando aí?
Tem uma... sou da área da Humanas, professora universitária e mediadora. Atuo em várias pastorais e atraio pessoas com câncer terminal. Sofro muito, tá correto? É um propósito, né? É um propósito que eu acredito que se está vindo para você, o universo ele sincroniza as pessoas através daquilo. Assim, às vezes vem vários desafios para mim e eu penso assim, se está chegando para mim é porque eu tenho condição de ajudar. Mas a gente não tem como salvar alguém do afogamento se a gente não sabe nadar. Então que a gente está conversando de buscar ajuda. Então, assim, eu sou terapeuta, mas eu vira e mexe, eu tô correndo para as minhas amigas para fazer minhas constelações familiares, para fazer minhas hipnoses, para fazer os trabalhos, né, para poder buscar. Então, você tem que buscar uma ajuda, né? Começar a buscar ferramenta para você poder ajudar essas pessoas e não pegar. Aquilo que eu falei, quando eu iniciei os meus processos, antes eu era evangélica, eu fazia oração, meu marido era pastor. E o que era mais desafiador para mim? Era me envolver emocionalmente, às vezes fisicamente, sentindo as dores do outro. E então, não era efetivo. Por mais que eu estivesse olhando ali, buscando, eu não estava preparada emocionalmente para lidar com aquilo. Então, eu precisei fazer o processo de volta para casa, essa imersão em mim mesmo, conhecer quem eu era, para que, de fato, eu pudesse ajudar. Porque é um propósito. Se eu só atraio pessoas com câncer, eu tenho um propósito. Eu falo também, eu atraio muitos médicos. E quando eu entro num processo com o médico, o que é mudado dentro dos padrões de comportamento, de atuação e de verbalização e de tudo aquilo que ele é, ele se torna total... Não tem como mensurar. É que a doutora, eu achei que ela ia até entrar na nossa live para fazer a Janaína. Então, a mudança acontece dentro de nós. Fora só é um fator onde eu devo melhorar. Se é isso que eu gosto de fazer, esse é o meu propósito, se essa é a minha visão de vida, então eu vou procurar me melhorar em todos os meus aspectos para que eu possa ter habilidades, comportamentos, sentimentos e ações que me levem a ajudar de fato. Porque senão acaba atraindo por similaridade e fico tão doente quanto, né? Então, pode falar. Tem que se munir de ferramentas, né? Então, que nem você falou, o processo terapêutico acaba com a terapia? Não. Quem é meu cliente sabe o quanto eu acolho, o quanto passa um mês, 2 meses, eu tô mandando mensagem aí, como que você tá, como estão as coisas. Eu tenho um canal no Telegram que chama Crie Seu Próprio Universo, né? Então é um canal no Telegram onde eu compartilho documentário, meditação, músicas, tudo aquilo que eu uso pra mim, porque na realidade, assim, pra mim, assim, de tudo que eu aprendi, tudo, se eu pudesse assim, Ângela, o que você pode falar pro universo de tudo aquilo que você aprendeu, uma coisa que você sabe que isso vai mudar a vida da pessoa, é a frequência, né? Frequência segundo David Hawkins. Pra mim, isso foi tudo. Pra mim, entrou isso na minha mente e eu entendi que tudo é frequência. Então, por que eu não consigo alcançar as coisas que eu quero? Porque se você entende que o que você quer tem uma frequência, você está em uma frequência, o que você quer estar na outra, é inteligência, né, emocional, espiritual, de você entender, eu estou aqui, porque eu quero estar aqui. O que eu tenho que fazer para chegar aqui? Então, eu passo o dia todo ouvindo músicas, gratidão, mantrando. Eu não vejo TV, eu não converso coisas negativas. As pessoas falam assim, você ficou sabendo? Eu falo assim, é tragédia? A pessoa fala, eu falo, ó, não precisa me falar porque eu não quero saber. Não quero saber. Então, você entra, você cria o seu próprio universo dentro disso, né? E aí você vai... Então, eu começo a passar isso para meus clientes. Eu quero indicar para vocês que estão assistindo, que vocês nunca não leram, que é O Poder do Subconsciente, do David Hawkins, do Joseph Murphy. Gente, esse livro é um manual nosso, é um seu manual. Quando você começa a ler O Poder do Subconsciente, você muda a sua vida. Muda, gente, muda de um jeito que eu falo pra vocês assim. Um mantra que eu peguei lá, são vários, ele dá vários, né? Tem o da cura. Eu não sei o nome dessa pessoa que deixou a mensagem falando que ela tá atraindo pessoas com câncer. Deu pra ver aqui. Consta para isso. A gente chama ela depois da jornada e a gente conversa um pouquinho mais com ela. Pra gente poder te dar uma orientação, para você começar a indicar esse livro para as pessoas que você ajuda, porque na realidade o Joseph Murphy, ele curou um câncer em 3 meses com mantra.
ele ficava mantrando, tem uma oração dele que é uma oração linda, que eu não tenho aqui agora. Mas a oração dele, ele começou a fazer essa oração e começou a dar para o subconsciente que ele era uma pessoa saudável. Então, assim, só para o pessoal entender um pouquinho, o que o Joseph Murphy fala no livro. O nosso consciente, que é o que a gente analisa, julga, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, que é o 5%, né, Si? E o nosso inconsciente é 95%. O nosso inconsciente, gente, que é a maior parte da nossa mente, ela não julga, ela só executa. Então, tudo que você disser para sua mente, ela executa. Tudo que você disser. Então, se você acredita na doença, ele vai mandar a doença, porque ele não sabe se a doença é boa ou ruim para você. Ele vai mandar. O que eu falo, Angela, é sempre isso. Quem deu os nomes foram os homens, mas no universo ele entende como uma frequência. Ele não sabe se você está na dor, na culpa, no medo, na raiva. Ele entende aquela frequência que você emana e recebe de volta, né? Pode continuar a sua fala. E aí ele fala disso. Então, é como se fosse como ele diz, assim, como se fosse o navio. Tem lá o comandante do navio e tem aquele pessoal lá embaixo que põe os carvões para que o navio fique mais forte, né? E consiga ir nadando. Então, ele não sabe se o cara jogar o navio no iceberg, os operários eles vão continuar colocando lá a força, porque eles não sabem de nada. Então, nosso inconsciente, ele é um operário. Então, tudo que você der o comando para ele, ele vai aceitar. Principalmente quando você começa a dormir. Então, eu já tô com aquele soninho, minhas ondas cerebrais diminuíram, eu tô entrando ali numas ondas mais tranquilas, eu começo a mantrar. O mantra que eu tô usando para mim agora, gente, é gratidão, Senhor, pela minha riqueza. Esse foi o mantra que eu tô trazendo. Gente, o resultado é isso que eu tô falando. Eu me amo e me aceito completamente, né? Eu me amo e aceito. Tem vários. Gente, a gente faz tanto isso que na hora de falar assim, não sai, mas tem muita coisa mesmo que você pode se fala repetidamente, porque como que o cérebro faz essas coisas? Por repetição ou por forte impacto emocional. Todos os aprendizados da gente foi por repetição ou por forte impacto emocional, porque criou um holograma, criou um impacto, uma imagem mental, que é o que a gente fala, o cérebro ele entende por imagens. Não pense no Cristo Redentor. Não pense no Cristo Redentor. Não pense no gatinho com um lacinho amarelo. O cérebro te dá exatamente aquilo que é o inconsciente. Ele te concede aquilo que você está falando, não, mas ele está vindo. A imagem vem, porque é a programação que está no nível inconsciente. Então, o quanto você tem lançado, né, de informações para o seu inconsciente, está todo esse mundo, toda essa situação, e o que você tem feito com isso, né? Sem julgamento, eu sei que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem, mas é o quanto somos capazes de mudar as nossas próprias vidas, né? E aí, assim, né, e a frequência e tudo. Então, se vocês lerem Frequências, segundo David Hawkins, se vocês lerem O Poder da Mente Subconsciente, do Joseph Murphy, acho que só isso, é lógico, né? Tem pessoas que fazem vários movimentos, gente, mas não tem resultados, tá? Por que você não tem resultados? Porque às vezes você precisa de uma ajuda. Você precisa de um terapeuta, né? O que é legal? Quando você inicia o seu processo de despertar espiritual, o que é o despertar espiritual? É quando você a vida que você está levando hoje não faz mais sentido para você, né? É que eu falo, aquelas pessoas, eu vivi isso, tá, gente? Eu não tô julgando porque eu vivi isso até o meio do ano passado. Que é você chegar no domingo, entrar em desespero, porque já tá acabando a musiquinha do Fantástico, você sabe que você tem que ir no outro dia amanhã para trabalhar. E depois você chega na segunda-feira rezando para chegar na sexta. Então você arrasta ali uma semana. Isso não é vida. Né? Eu acho que isso foi tão forte que tá todo mundo aí querendo sair de casa agora. Então, sim, né? Tá vendo o poder, a força? Né? Independente de qualquer outra coisa, mas é uma força. Não é uma vida. Então, o que acontece? Quando você vê que aquela vida não dá mais para você, aí é onde o seu eu começa a entrar em desequilíbrio total. Para que você vá buscar ajuda, tem que doer em você. Você pode buscar por amor, né? Então, assim, hoje vocês estão recebendo muita informação legal, uma informação bacana. Hoje, gente, essa pandemia, para quem está aberto para crescer, tem muita coisa boa. Cursos online gratuitos, não dá para você nem acompanhar, porque senão você fica doida, né? Então, pega uma coisinha e começa a seguir. Você vai se transformar. Agora tem aquelas pessoas que vão sair da pandemia. E o que eu falo, quando eu iniciei também, Ângela,
eu iniciei com uma palestra dentro da igreja, um rapaz falando do sangue. E quando ele falou que o sangue tinha uma energia, e que a esposa dele foi curada do câncer, e que ele também foi curado do câncer, que ele viajava o mundo fazendo palestras, me chamou a atenção quando ele falou de energia. Até então, na igreja, eu não tinha ouvido eu falar de energia, que nós somos seres de energia, vibrando, tudo tem as leis, né? Nós vibramos, tudo vibra no universo. E eu fui buscar como, o meu mindset, você estava falando lá, a gente estava falando da hipnose, lá do emagrecimento. Como é que eu fui mudar essa mudança da cabeça? De entender quem eu sou, quem eu era, qual era o meu propósito genuíno. Foi pouquinho, eu comecei de dentro para fora. Eu comecei realmente mudando a minha alimentação. Eu já não comia nada industrializado. Eu fiquei assim, tirei tudo. Industrializado, açúcar, eu ficava alucinada, eu chegava na minha casa parecia um hortifruti, aquele monte de verdura, e eu ali. Depois minha filha veio e me entregou o livro O Segredo, e nesse segredo eu lendo ali, pronto, expandi. Aí conectei com o rapaz, e aí essa é maravilhoso quando você começa a ficar desperta, a acordar para si mesma, o universo atrai para você aquilo que você precisa naquele momento. Tudo. Qualquer informação, você se abriu para o universo de informações, abre uma fenda no universo e você começa a receber. São os downloads, né, que vai abrir. E aí eu trabalhando desafiada, fui falar com quem conhece aqui o Marcos Trombeta, fui falar diretamente com ele, que sempre vou lá na causa. Como que eu chego nesse homem? Que ele falava de lei da atração, de não sei o quê, e eu consegui o contato dele, liguei para ele, falei, olha, tô assim, contando a historinha triste, para justificar o estado que eu andava, o estado que eu estava. E aí ele falou, pelo amor de Deus, você precisa se encontrar. Você precisa saber quem é você, do jeito que você está aí, você vai ficar... porque realmente, neurologicamente falando, o que você está passando hoje, se você continuar assim, 2 anos, como vai ser a sua vida? 5 anos, 12 anos, que é o processo mental que entra em todos esses processos que a gente sabe, depressão, síndrome do pânico. Então, foi aí que eu me descobri, aí que eu fui atrás. Aí ele falou, olha, vai lá assim, faz isso e isso. Segui com aquele protocolo que ele me deu. E quando eu saí dos processos que eu passei, eu já era formada. Eu já tinha um consultório na Paulista, atuando com sala cheia. Porque eu entendi qual era o meu propósito. Eu parei de contar a historinha para mim mesma. Eu parei de ver o defeito no outro. Eu parei de achar aquilo que a minha mãe... minha mãe fez o melhor que ela podia e faz até hoje. E aí eu comecei, parei de colocar a culpa no outro e projetei a minha autorresponsabilidade, o meu propósito genuíno, aquilo que eu realmente esperava de mim, para que eu pudesse levar, porque eu sempre falo, esse é o meu valor, evoluir a tal ponto de poder evoluir pessoas, que é o que eu faço, essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito genuíno, é ensinar as pessoas a ampliar aquilo que elas já são, as habilidades delas. Ensinar elas a ampliarem, a expandirem, a tal ponto. Então, os que se conectam comigo é comigo, os que se conectam com você é com você. Esse processo de compartilhar, que hoje está lindo. O mundo era para ser assim feito, era para aprender isso na escola. Aprender esse compartilhar, essa troca genuína. É entender que cada um faz o melhor que pode. Eu não sei o que o outro está passando, eu não sei da forma como ele foi criado, eu não sei qual é o universo que ele habita. A única coisa que eu posso fazer é perguntar. Eu não posso fazer uma leitura mental e falar, não, meu marido está assim, assim, assado, porque ele é isso, aquilo, outro. Eu vou continuar vivendo na dor. Agora, o quanto eu olho para mim mesmo e falo, o que eu posso melhorar aqui? Para que isso possa ser melhor lá na frente. Faz sentido ou não? Totalmente. Totalmente, né? Esse processo de se voltar mesmo, voltar para si. E assim, eu percebo que assim, o universo vai precisar cada vez mais de pessoas conectadas e trabalhadores mesmo, de arregaçar a manga. E eu até agora eu tô com um projeto novo para terapeutas. Aqueles terapeutas que já fizeram vários cursos e ainda estão ali com insegurança de poder buscar, né? Então, às vezes quando a gente está nesse processo de ter muita bagagem e ainda não conseguir dar o primeiro passo, a gente tem que buscar uma ajuda também. Então, é um processo que eu também utilizo a constelação familiar e a hipnose para poder entender o que limita, né, esse terapeuta a se conectar com o propósito dele. E aí a gente inicia esse processo de conexão com o sistema, com os pais, com o merecimento.
E na hipnose a gente trabalha essa parte da insegurança, né? O que vem, de onde vem o medo. Então é um processo bem legal. Já tive, assim, amigas que hoje que tinham pânico de falar em público, hoje fazem lives toda semana, dão palestras, porque na realidade é isso, é se conectar com o seu propósito, mas às vezes a gente quer tanto que a gente começa a fazer, estudar. Eu faço reiki, eu faço formação disso, mas eu não consigo trabalhar. Eu passei por essa fase. Eu acho que todos nós passamos por essa fase de acúmulo de informação. Eu falo, era tão hard que eu vivia de reprogramação mental para dormir, acordava. Era assim, o tempo todo. Só que chegou um momento que eu cheguei com o meu terapeuta, uma pessoa maravilhosa, e eu conversando com ele falou: Simone, percebe aí, se você não está usando os recursos que você tem da maneira como você sabe. Percebe se você está com obesidade de informação. Mas para mim não tem sentido nenhum. Falei, o que é isso? Eu estou estudando há pouco, porque eu já preciso estar fazendo já um doutorado na minha área. Já era para ser pós-doutora, assim, né? A minha concepção de mundo. Sempre, né? E ele falava assim: Simone, percebe se o que você tem? Sempre, porque quando eu ia com uma questão com ele, olha, desse ponto, como é que eu posso ampliar? Qual que é os caminhos que eu estou tomando essas ações, mas isso aqui efetivamente vai me levar aquela coisa, né? E aí ele: Simone, percebe o que você tem? E isso não fazia sentido para mim. Impactou um dia que aconteceu algo muito, assim, muito impactante. Eu não sei falar agora o que foi onde eu entrei no processo de catarse. Deixei as emoções virem, parei de falar, não, tudo meu é perfeito, não, eu sou sujeita aos erros, eu também tenho que me trabalhar o tempo todo, eu também tenho que fazer meus mantras, eu também tenho que, nas minhas aulas de yoga, as minhas meditações, introjetar, entender que eu estou aqui aprendendo. Todos os dias nós estamos aprendendo, de uma forma ou de outra. Então, aí foi onde eu experienciei o fato de deixar aquilo reverberar. E falei, agora eu vou tocar, fazer o que eu tenho para fazer. E foi onde as coisas passaram a acontecer, Angela. Porque esse vício de estar o tempo todo buscando curso e terapia e aquilo, você não para nessa pessoa que é você, que o universo te colocou, sendo aqui, né, com todas as nossas ferramentas, e trabalha com os recursos que tem, porque eu vejo efetivamente todas as semanas minha agenda, meus pacientes, as pessoas que estão comigo sendo transformadas. E é isso que é o genuíno, é isso que é o divino. Né? E quando os terapeutas param nesse ponto e ficam curados nisso, é legal que você tenha esse trabalho, né? Que você traga essa consciência, trabalhe suas ferramentas, expande isso, eles conseguem, porque é dentro de uma roda de conversa, é tete a tete ali que você consegue ver as competências que você tem, entender as dificuldades que você está naquele momento. Né? Sim. Eu só vou responder aqui aquela mesma moça, ela deixou aqui ela diz que ela diz assim, né? Ela falou, que pelo que eu entendi, assim, é que desde os 15 anos ela foi pai e mãe, né? Então, minha amiga, você já disse tudo, você saiu do seu lugar. Quando se você está verbalizando que você foi pai e mãe, então você saiu do seu lugar, né? Do seu eu, e você foi para o lugar dos grandes, né? E o lugar dos grandes é muito pesado. A gente não tem essa estrutura espiritual e energética para a gente ir para o lugar do pai ou para o lugar da mãe. E isso é uma das causas, né? A gente trabalha isso na constelação familiar. É uma coisa que realmente a pessoa ela fica impossibilitada de seguir o destino dela. Porque a gente tem os campos. Eu tenho o campo de filha, meus pais têm o campo de pais. Quando eu vou para o meu campo de pai, invirto esse campo de energia, eu vou trazer para mim um peso muito grande. E isso vai trazer doenças físicas, psicológicas, emocionais, fraquezas. Então, se você não tem força, porque se você foi para o lugar do pai, você desconectou com ele. Então, se a sua força vem deles e os seus pais foram para o seu campo de filho, porque se você é pai e mãe, você está falando que você é pai e mãe, né? Então, você saiu do seu destino. Então, talvez essa falta, né, de sucesso que você esteja dizendo, com certeza esteja relacionado à sua saída do seu campo do seu campo de origem e ter ido para esse campo dos pais, né, dos pais dos seus irmãos. Então, é bem legal, né, você buscar para que comece, né, vamos começar do zero,
começar pela constelação familiar. Buscar a constelação familiar para você ver no campo em que lugar que você está, né, Si? Para que ela possa entregar para os pais essa responsabilidade e poder tomar o destino dela. Então é muito importante mesmo, né? De poder... A gente está quase acabando, olha como é rápido, né? Então, gente, o pessoal que ficou com as questões aí... Se cair, a gente pode voltar? Oi? Não entendi. Se cair, a gente pode voltar? Se cai a live, vai cair. Uma hora cai. A gente pode voltar? Pode. A gente tem uns 20